Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui mais uma vez com o nosso devocional da Palavra do Senhor e hoje eu vou ler lá em Esther capítulo 6 e convido vocês a lerem comigo essa palavra maravilhosa. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guarda da porta, que tinha procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Os servos do rei disseram-lhe: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Um resuminho: Esther era a nova rainha, né? Juntamente com o rei Assuero. E Mardoqueu era primo de Esther. Ele ajudou a criar Esther, porque Esther era órfã de pai e mãe. Inclusive, ele que ajuda ela também, né, a se candidatar para se tornar a rainha lá do rei Assuero. Mas o rei Assuero não sabia que Mardoqueu e Esther eram judeus, certo? E nem que Mardoqueu era prima de Esther. Até então, o rei não sabia nada disso. Então, Mardoqueu, ele trabalhava ali na porta do reino, eu não sei ao certo qual era a função dele. Já Amã, ele era um dos ministros mais privilegiados do rei. Ele tinha uma função privilegiada, um cargo muito privilegiado, ele foi exaltado pelo rei. E o rei deu até uma ordem para que todos os servos se prostrassem diante da presença dele. Então, ele era muito importante. Além de ser muito importante, o rei confiava e se agradava muito de Amã, certo? Então, os dois eram pessoas totalmente diferentes, tanto de hierarquia, de poder, quanto de condições financeiras, certo? Eram pessoas totalmente diferentes. Um certo dia, Mardoqueu, ele tá lá na porta do reino, fazendo seus serviços, e ele observa uma conspiração contra o rei Assuero. Dois eunucos tentando tirar a vida do rei Assuero. E o que ele faz? Ele conta para Esther. A Esther vai e conta pro rei Assuero, que descobre que realmente é verdade e manda matar esses dois eunucos. Só que o rei não faz nada para Mardoqueu naquele momento. Simplesmente anota lá nos livros das crônicas essa boa ação que foi feita por Mardoqueu. Esse livro das crônicas, gente, era um livro de memória do rei. As boas ações, as coisas que aconteciam ali no reino e eram importantes, eram marcadas ali naquele livro, para não ser esquecida, certo? O tempo se passou e Amã começa a perseguir Mardoqueu. Porque, gente, Mardoqueu, ele era o único servo que não se prostrava diante de Amã. Quando Amã chegava, todos os servos se prostravam, se ajoelhavam diante da presença dele. E isso despertou o ódio, a ira de Amã, que começou a tramar contra a vida de Mardoqueu. E não somente de Mardoqueu. Após saber que Mardoqueu ele era judeu, também queria acabar com todos os judeus ali do reino. E o que ele faz, gente? Ele vai até o rei Assuero e fala para o rei que tinha ali um povo no reino que estava dando trabalho, um povo rebelde que não obedecia às leis, que não obedecia às ordens do rei, e que o rei, né, deveria assinar um decreto, né, para matar todos esse povo. Mas ele não fala qual é o povo, entendeu? Mas por o rei confiar muito nele, acaba assinando esse decreto, porque o rei realmente acredita que esse povo é um povo mau, um povo ruim e que não está cumprindo as ordens do rei. Ele acaba enganando o rei. E quando Mardoqueu e os judeus ficaram sabendo, eles ficaram indignados. Imagina o desespero desse povo, o sofrimento desse povo em saber que eles tinham uma data para serem mortos. Eles não tinham acesso para falar com o rei. Então eles dependiam somente de um milagre. Para ter acesso ao rei, o rei tinha que solicitar, autorizar a presença da pessoa. Então não era qualquer um que falaria com o rei, né? Então somente Esther poderia interceder
por aquele povo, né? Através de Deus, Esther, com a sua sabedoria, poderia interceder pela vida dela e pela vida do seu povo. Mas Esther fazia 30 dias que o rei não mandava chamar ela. Então até a rainha, gente, o rei deveria chamar ela para ela se apresentar diante dele. Então era bem complicado. E, gente, Amã tá lá, vivendo a vida dele, com toda a regalia que ele tinha, mas insatisfeito, porque a intenção de Amã era acabar com a vida de Mardoqueu e de todos os judeus. E ele constrói uma forca para acabar com a vida de Mardoqueu, enforcar ele ali no meio de Susa, e todo mundo vê a morte dele, porque a forca que ele fez, a Bíblia nos diz que era uma forca muito grande, então era para a morte dele ser vista por toda a cidade. E bem no dia que Amã constrói essa forca, o rei Assuero é despertado durante a madrugada e ele se lembra de Mardoqueu. Ele pega o livro das crônicas e lê lá sobre Mardoqueu, sobre a boa ação que Mardoqueu fez, e pede, né, para que Amã diga o que o rei deveria fazer com alguém que o rei se agradava, que o rei queria prestigiar. E Amã acredita que essa pessoa é ele, e começa a falar tudo aquilo que ele queria que o rei fizesse com ele. E na hora que Amã acaba de falar, o rei fala para ele: faça isso com Mardoqueu. Então, gente, no momento em que Amã estava preparando uma forca para acabar com a vida de Mardoqueu, o rei está preparando uma honra para entregar na vida de Mardoqueu. E quem é o responsável por anunciar pelas ruas da cidade que Mardoqueu era o homem a quem o rei se agradava? Foi Amã. O inimigo de Mardoqueu foi o responsável para anunciar que o rei se agradava dele. Então você imagina, e é isso que Deus vai fazer na sua vida. Os seus inimigos serão responsáveis por anunciar a sua vitória. E Esther, gente, denuncia a Amã. Ela conta para o rei que o rei foi enganado, que ele assinou um decreto e que nesse decreto mataria todos os judeus. Ela também conta para o rei que ela é judeia, e o rei fica indignado e furioso, né? E como eu tinha dito, Amã tinha feito uma forca para acabar com a vida de Mardoqueu. E é nessa mesma forca que o rei manda tirar a vida de Amã. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, às vezes a gente está sendo perseguido, a gente está sendo caluniado, tem pessoas tramando contra a nossa vida, tentando paralisar os nossos sonhos, paralisar os projetos de Deus na nossa vida. E a gente não tá fazendo nada para essas pessoas, simplesmente o jeito como a gente age, a nossa postura diante dessa sociedade tá fazendo despertar o ódio, a ira nas pessoas. Mas eu quero te dizer, se você tá vivendo conforme a atitude que Deus espera de você, continue fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Independente se tem pessoas que não estão aceitando, tem pessoas que estão ficando indignadas com a sua postura diante da sociedade, preocupe com o que Deus está pensando. Se você estiver fazendo o que é certo, pode ter certeza que nenhum mal vai chegar na sua vida. Nada, nenhum levante que vier para tentar te paralisar, para tentar acabar com você, vai permanecer de pé. Porque Deus, Ele cuida dos seus, gente. Então, se você estiver fazendo o certo, Deus, Ele não vai deixar que nenhum mal chegue na sua vida, igual aconteceu com Mardoqueu. Amã achou que ele estava vencendo, e tem muitas pessoas que estão achando que tá vencendo. E eu quero te dizer, no momento certo, Deus vai te exaltar e vai mostrar para aqueles que estão te humilhando que Deus é na sua vida. E os seus próprios inimigos vão anunciar a vitória, a glória, a honra de Deus na sua vida. Eles vão ser responsáveis por fazer a sua caminhada, a sua trajetória, a trajetória do seu sucesso. Então, o seu brilho está incomodando a escuridão dessas pessoas que não têm a presença de Deus. E não importe com o que elas falam, não importe com o que elas fazem, foque somente em Deus. No momento certo, Ele dá o milagre que a gente precisa. Quando Mardoqueu achou que não teria mais jeito, achou que seria o fim, Deus fez com que o rei despertasse e prestasse honras a ele.
E é o que Deus vai fazer com você. Deus vai despertar pessoas para lembrar de você, pessoas para te ajudar, pessoas para te socorrer. Nesse momento que você acredita que é o fim, que já não tem mais saída, Deus, ele é capaz de mudar a sua história. E você precisa ser sábio, ter a sabedoria, saber para onde recorrer. Mardoqueu recorreu para Esther, porque sabia que Esther teria acesso ao rei e poderia interceder pelo seu povo. Então recorra para quem realmente vai poder te ajudar, vai poder interceder por você. Tem muitas pessoas que estão ao nosso lado que a gente acredita ser nossos amigos, mas na verdade não são. Estão ao nosso lado somente para saber a nossa vida e para espalhar conversas a nosso respeito. Mas no momento que a gente mais precisa são essas pessoas que nos abandonam, que nos viram as costas. E eu quero te dizer que Deus, ele jamais te abandona, que Deus jamais vai virar as costas para você. Então faça aquilo que Deus espera que você faça. E não se preocupe com os outros, preocupe com você. E no momento certo, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Ele vai exterminar todos os seus inimigos. Amã, ele caiu na própria armadilha. A forca que ele preparou para acabar com a vida de Mardoqueu foi a forca que acabou com a sua própria vida. E é o que Deus vai fazer com seus inimigos. A armadilha que eles estão tramando contra a sua vida, eles irão cair na própria armadilha. E você não vai precisar fazer absolutamente nada. Somente dobre seu joelho, ore, confie no Deus que você serve, que ele fará justiça por você nessa causa. Receba essa palavra no nome de Jesus. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.